Louvado seja. Louvado seja, Senhor. Nós queremos convidar o doce Espírito de Deus para visitar a sua noiva essa manhã, para visitar a sua igreja. Amém? Em nome de Jesus. Você poderia curvar a sua cabeça e começar a convidá-lo a respirar esse ar do céu essa manhã, essa atmosfera celeste que nos envolve. Meu querido e minha querida, quando nós começamos a falar dele, se você respirar fundo, você vai perceber e você vai sentir o teu coração se enchendo dessa graça, dessa plenitude. Você vai sentir o doce Espírito te envolvendo, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha purificar as nossas motivações nessa manhã. Pai, muitos de nós começamos essa segunda-feira já tão atarefados, tão preocupados com a vida, com as escolhas que precisam ser feitas. Quantos de nós acordamos sem direção, meu Pai? Sem direção. Senhor, esperando um sinal do alto, esperando ouvir uma voz falando aos nossos ouvidos. Quantos de nós precisamos tomar decisões sérias nesse dia? E como nós precisamos, Pai, que o Senhor nos diga o que é melhor para nós, que o Senhor nos mostre o melhor caminho. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor restaure dentro de nós essa simplicidade que é estar na tua presença, que é ouvir a tua voz, discernir a tua voz no meio de milhares de vozes. Senhor, traz-nos de volta a esse lugar onde somente a tua presença ela é suficiente. Não há outro lugar em que nós gostaríamos de estar nessa manhã a não ser diante da tua face, Pai. E quanto a mim, Senhor, eu te peço, não me deixe te representar de uma forma errada, que eu não use a tua palavra, mas que eu seja, antes de mais nada, atravessada por ela, Senhor, transformada por ela, Pai, para que eu possa liberar os teus oráculos eternos na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego a ti, Pai, o controle desse culto, o controle desse devocional. Eu entrego nas tuas mãos, porque é o Senhor que sabe da necessidade de cada um dos teus filhos. É o Senhor que sabe o que a tua filha, o teu filho precisa ouvir essa manhã, Senhor. Somente o teu Espírito pode sondar os nossos corações, pode sondar o mais profundo do nosso ser, Pai. E é nessa confiança, é nessa certeza que o Senhor nos sonda essa manhã, que o Senhor nos sonda todos os dias, que nós queremos te dizer que o Senhor tem total liberdade para falar conosco essa manhã, para tocar em áreas que precisam ser transformadas, Pai, para purificar os nossos lábios, o nosso coração, para limpar o nosso interior, limpar as nossas mãos. Senhor, como precisamos dessa purificação na nossa vida, como precisamos ter pensamentos alinhados com o teu coração, com a tua mente, como precisamos, Pai, ter as nossas emoções submetidas ao controle do teu Espírito, Senhor, como nós precisamos, Pai. Eu declaro a minha total dependência de ti, Senhor, e a minha independência do mundo. Eu não preciso do que o mundo tem para me oferecer. Eu preciso daquilo que o Senhor tem, Pai. Eu dependo daquilo que o Senhor tem. Eu dependo de ti, Senhor. 100% da minha vida, eu dependo de ti. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse dia, abençoe essa semana, Pai. Espírito Santo, como nós precisamos da tua presença, como nós precisamos do teu mover, Senhor, na nossa vida, como nós precisamos. Por isso, eu quero mais uma vez dizer que tu és Senhor dessa casa, tu és Senhor desse jardim, tu és Senhor desse povo chamado pelo teu nome. Amém? Diga para ele: Pai, eu sou chamada pelo teu nome, tu és o meu Pai,
E eu estou aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. E eu quero começar te dizendo que em Gálatas 5:1, o Senhor, ele diz que ele nos chamou para ser livres. Eu quero te perguntar essa manhã, o que tem prendido a tua vida? O que tem prendido a tua alma, o teu coração? Medita um pouquinho nisso, amém? Olha para a tua vida. Eu gosto muito de dizer assim, dá uma olhada para dentro, né? Dá uma olhada para dentro. Permita-se olhar e entender o que é que tem talvez prendido o teu avanço, o teu coração. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, firmes. Não se submeta de novo, o Senhor está te dizendo essa manhã. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Não, permaneça firme. Você já é livre. Aleluias. Como eu costumo dizer, Gálatas não é apenas uma carta escrita aos nossos irmãos, não. Ela é um grito de liberdade para todas as gerações, desde quando ela foi escrita. Ela é um grito de liberdade para mim e para você nesse dia, nessa segunda-feira. Ela é um grito de liberdade. Porque se você ler todo o livro de Gálatas, e eu encorajo você a fazer isso, você vai ver que ele fala de suficiência. Ele fala que Jesus é suficiente, que a graça que ele nos concedeu para viver uma vida vitoriosa, uma graça concedida através do seu sangue derramado naquela cruz, ela é suficiente. Suficiente para quê, pastora? Para tudo. Para tudo na sua vida. A cruz, ela é suficiente. A ressurreição é suficiente. Tudo é suficiente. Tudo que se diz em relação a Ele é suficiente. Você concorda comigo, olhando a graça dessa forma, vendo essa suficiência que ela traz para a nossa vida? Você concorda comigo, em nome de Jesus, que toda corrente foi quebrada? Que não há poder do inferno que possa permanecer na tua vida? Não há. Não. Toda a dívida foi paga. O inferno, ele já foi vencido. Não perca tempo com ele, meu querido e minha querida. Ah, você lembra da promessa da semente que pisaria a cabeça da serpente? Ele já pisou. O nascimento dele já foi vitória sobre tudo isso. A morte dele foi a consumação de tudo que precisava ser consumado para vencer o inferno. Foi vencido. A lei, ela foi cumprida. Amém? E toda a sentença que havia sobre a minha e a sua vida foi cancelada pelo poder do sangue de Jesus. Agora, pare e pense. Se ele disse naquela cruz que tudo foi consumado, porque muitas vezes eu e você, porque a nossa casa, a nossa família, porque a humanidade ainda vive de uma forma cativa, muitas vezes nós que somos filhos livres continuamos vivendo como escravos. Escravos das situações, escravos das palavras, escravos do dinheiro. Continuamos vivendo como escravos. Carregamos culpas que já foram pagas, as dívidas foram pagas. Carregamos vergonha, carregamos medo, carregamos inseguranças, rejeições e tantos sentimentos negativos que nos acompanham pela vida e que ainda governam os nossos corações. Eu te pergunto essa manhã, porque nós ainda tentamos conquistar com a força do nosso braço aquilo que já nos foi dado pela fé que nós temos no Rei da Glória, no nosso Salvador. Por que ainda tentamos? Será que no fundo do nosso ser nós pensamos que o que ele fez, a morte dele naquela cruz não foi suficiente?
Passamos o dia tentando conquistar uma liberdade que já nos foi dada, uma posição de autoridade que já é nossa. E essa é uma trágica realidade para muitos cristãos hoje em dia. É uma trágica realidade. Por quê? Porque foram libertos legalmente, mas ainda continuam vivendo em prisões emocionais, religiosas e espirituais, subjugados por forças demoníacas, perdidos em emoções conflitantes, muitas vezes não conseguindo enxergar nenhuma luz no fim do túnel, porque não está vivendo na posição que Deus já liberou. Uma geração forte, ela conhece o Deus que ela serve. Uma geração forte conhece o Deus que ela serve e caminha segundo a vontade do Espírito. Amém? Você faz parte dessa geração? A palavra diz: ó Israel, o que o Senhor pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aleluias. Deixa eu te dizer algo essa manhã. Todas as portas foram abertas. Todas elas. Não tenha medo de sair. O Senhor, Ele já nos deu vitória. Eu te peço, Ele diz, que ande nos meus caminhos, me ames, me sirvas como teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. É isso que Ele pede de mim, de você. Que o Senhor te pede de ti, ó Israel. O Senhor te pede de ti, Edivânia. O que o Senhor te pede de ti, Vivi. O que o Senhor te pede de ti, mulher de Deus. O que o Senhor te pede. Que o sirvas, que o ames de todo o teu coração, de toda a tua alma. Cristo, Ele declarou a tua liberdade. Ele rasgou o céu para que você e eu vivamos com acesso direto ao Pai das Luzes, com acesso direto à fonte de todo o poder, de toda a autoridade, de todo o domínio. Mas muitos vivem como se a presença dele fosse inalcançável, como se fosse impossível viver aquilo que ele já determinou. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Nós fomos libertos e nós fomos declarados justos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Pela fé. Não é necessário mais carregar um peso que já foi tirado dos seus ombros. Esse mesmo que você está carregando agora, uma palavra que você disser, exemplo, Jesus, esse peso aqui que eu estou carregando, eu não estou suportando. Tira dos meus ombros e coloca o teu peso. Coloca o teu peso que é manso, que é suave. Uma palavra tua. Você sentirá a leveza vindo para o teu corpo. Você sentirá a paz dele invadindo o teu coração. Uma palavra que você liberar para os céus. Um clamor que você fizer. Ele já se derrama. Ele já se derrama. Então, você precisa dizer, fala, eu não tenho que carregar mais nenhum peso. Eu não preciso carregar nenhum peso nessa segunda-feira. Não, eu pequei, eu me arrependi, não quero pecar mais, não vou pecar mais. Tudo que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância, o que quer que eu tenha vivido na minha vida adulta, eu já me arrependi. E se você não se arrependeu, faça isso agora, para que você sinta essa leveza do Espírito entrando no teu ser e transformando o teu dia, transformando a tua vida. Amém? Diga, eu não tenho mais medo, não tenho mais que carregar esse peso de amarguras, de ressentimentos, de acusações. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não preciso carregar peso de rejeições. Eu não preciso carregar peso de julgamentos. Eu não preciso carregar esses sentimentos de abandono, porque eu fui adotada.
Eu tenho um pai. Eu não preciso carregar o peso de traições, de humilhações, de exclusão, de mentiras. Não. Eu não preciso carregar peso de quebra de promessas, de fracassos. Você vê quanta coisa ruim que o mundo tenta colocar na nossa vida. Quantas coisas ruins nós permitimos, porque se nós não permitimos, se nós realmente formos conhecedores da nossa posição em Cristo, tudo isso que eu citei não, não fará parte da nossa vida. Ele pode, esses sentimentos, essas situações podem até tentar, e claro que vão tentar. O Senhor Jesus disse: nós teríamos lutas nessa vida, aflições, tribulações, mas em seu nome nós seríamos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, pastor, eu não tenho que carregar o peso do pecado que eu cometi ontem? Não, não tem. A única coisa que você tem obrigação de fazer é se arrepender verdadeiramente. Pedir perdão ao Pai, pedir perdão às pessoas que você ofendeu, pedir, liberar perdão, na verdade, para você mesmo. Amém? E você não precisa carregar esse peso. Naquele dia, quando o meu e o seu Senhor, ele teve os seus pés e as suas mãos perfuradas por prego. Naquele dia que ele foi crucificado naquele madeiro. Naquele dia que Cristo resgatou a nossa vida de toda a maldição da lei. Ele tirou todo o peso, toda a acusação, ele tirou toda a dívida que havia sobre nós. Amém? A única coisa que ele nos pede é: arrependa-se genuinamente. Genuinamente. Pastora, a senhora não sabe quais pecados eu cometi. Foram sérios, foram fortes, foram pesados. Até esses têm perdão. Até esses fazem com que você venha ter uma relação com o Senhor restaurada, se você se arrepender genuinamente. Agora, Satanás jamais vai querer que você chegue nesse nível de conhecimento e conformidade com a palavra de Deus. Não, os planos de Satanás que ele tinha desde a época de Adão, ele continua tendo. Amém? E ele continuará até que Jesus permita, até que Jesus venha. Mas eu quero te dizer que houve uma palavra declarada, que se nós tomarmos posse dessa verdade, muda tudo na nossa vida. Foi quando Jesus disse: está consumado. Está consumado. Isso se chama graça. Quantos de nós temos dificuldade de recebermos essa graça do Senhor? Quantos de nós? Alguns têm medo de receber até porque é gratuita demais, não é? É gratuita demais. Fica até arriscado. Fala: será mesmo que eu posso receber essa graça e ser livre dessa forma? Ser livre para correr como as corças, né? Voar como as águias. Será que eu posso? Claro que você pode. O sangue dele foi suficiente. Amém? Foi suficiente. Tem pessoas que travam lutas internas gigantes porque elas acham que devem fazer algo para merecer essa graça. E Paulo previu isso em Romanos 6. Ele vem nos confrontando e ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça venha se abundar? Misericórdia. Eu te digo essa manhã que a graça, ela é tão radical que ela não aceita negociação. Ela não está em negociação. Ela é graça e ponto final. Ela é graça. Isso foi ideia de Deus. Amém? Foi ideia dele liberar essa graça tão perfeita para a nossa vida, tão livre, tão ofensiva ao nosso orgulho humano, não é? Porque a gente sempre quer, de alguma forma, fazer algo para merecer algo, não é? Sempre queremos ter aquele gostinho de que nós controlamos alguma coisa e por isso nós somos merecedores de algo. Mas a verdade é que nós não somos merecedores de nada. Se não fosse o amor do nosso Deus, estaríamos todos perdidos eternamente. Eternamente. Mas a graça nos alcançou. Amém? A natureza humana é complicado, meu querido e minha querida. Ela é um sistema que ela sempre quer mensurar algo.
para que ela possa contribuir com aquilo e receber um pouco de crédito. Ah, não, eu mereço um créditozinho nisso. Agora, com Deus não é assim. Não, nós não temos que fazer para merecer. Nós fazemos porque nós o amamos. Amém? Nós não precisamos fazer para merecer. Nós somos filhos de Deus, filhos e filhas. E isso é suficiente para nós vivermos uma vida próspera, baseada na prosperidade do céu para a nossa vida. Eu não quero nem falar de prosperidade humana, secular, não. Eu quero falar de uma prosperidade que só o céu pode nos dar. Aquela que alcança a nossa saúde, a paz da nossa mente, não é? O equilíbrio, a força, o domínio próprio, a bondade, a longanimidade, essa prosperidade do fruto do Espírito na nossa vida. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Amém? A graça, ela até parece assustadora, até que o Espírito Santo abra os seus olhos para você ver. Ela, ela nos transforma, ela nos leva pelo caminho da revelação e ela nos liberta desse senso de controle que nós precisamos ter. Será que você tem consciência do que é a graça na sua vida? Do que ela faz na sua vida? Do que ela trouxe para a sua vida? Você tem consciência? Você tem consciência que ela te capacita para viver uma vida boa, uma vida de liberdade em Cristo? O Evangelho, ele foi proclamado como proclamação da emancipação do céu, declarando liberdade para todos aqueles que creem. Essa manhã mesmo eu estava meditando em Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, e a palavra fala que até os anjos, eles gostariam de conhecer o que nós conhecemos. Olha que forte isso. Você consegue dimensionar isso na sua mente? Que os anjos, eles não têm acesso ao que nós temos? Você já parou para pensar nisso? Eles estão no céu. Eles estão no céu. Eles conhecem o trono de Deus. E a palavra diz que eles anelam por conhecer esse evangelho que foi liberado para nós. Eles anelam. Até os anjos. E nós, muitas vezes, não damos tanto valor a isso. Quantas vezes a nossa Bíblia fica fechada? Esse evangelho, essa carta de amor. Quantas vezes? Quantas vezes meditamos rapidamente, sem dar a ela a devida reverência, o devido valor, não é? Quantas vezes? Um evangelho que os anjos anelam conhecer. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja. Gálatas 1:6, o apóstolo continua dizendo: eu estou admirado, ele diz, admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Tem outro evangelho? Posso saber de tudo, né? Outro evangelho. Entenda que a salvação, meu querido e minha querida, não é Jesus mais obras, não é graça mais sacrifício humano. A salvação é Jesus e ponto final, e ele é suficiente. Precisamos ter obras, sim. A obra que é fruto da fé. Nós precisamos. A palavra diz que aquele que vê o seu irmão em necessidade não faz nada, a sua fé é vã. Amém? Precisamos. Agora, nós não praticamos essas obras para alcançar a nossa salvação, não, porque ela é de graça, não é? A única coisa que nos qualifica para a graça de Deus, conforme disse um pregador, eu ouvi certa vez, ele disse: a única coisa que te qualifica para a graça de Deus é reconhecer que você não é qualificado. Que forte isso, não é?
Vou repetir para você guardar no seu coração e lembrar todos os dias. A única coisa que te qualifica para a graça de Deus é reconhecer que você não é qualificado. Nós precisamos dele. É o amor que nos qualifica. Esse amor tão grande que ele tem por nós, esse amor incondicional. Amém? Então não viva a sua vida como se a cruz não fosse suficiente, como se o sangue derramado não fosse suficiente. Não tente merecer o favor de Deus. Pratique as boas obras porque você o ama. Amém? Porque você o ama. Gálatas 4:9 diz: conhecendo a Deus, ou sendo conhecido por Deus, por que voltar aos rudimentos fracos e pobres? Por quê? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora terminar pela carne? Misericórdia. Diga: a cruz é o marco da minha liberdade. Amém? Eu estou crucificado com Cristo, segue ele dizendo, e já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, essa liberdade verdadeira, mas verdadeira mesmo, não estou falando de qualquer liberdade. Essa liberdade verdadeira, ela custa tudo. Já foi pago na cruz. Amém? Não precisamos suar para isso, não. O Senhor Jesus pagou, o preço foi alto. Amém? O preço foi alto. Então, meu querido e minha querida, medite na carta de Gálatas, porque ela é uma missão de resgate para a nossa vida. Ela nos coloca no prumo, ela nos organiza, ela nos mostra quem nós somos. Por isso que Paulo diz, ele escreve para uma igreja que começou no espírito, mas estava voltando à carne, estava voltando a uma performance religiosa. Misericórdia, amém? De vivermos uma performance religiosa, misericórdia. O que era liberdade para os Gálatas estava se tornando prisão. O que era graça estava sendo esforço. E assim muitos de nós vivemos hoje. Nos declaramos livres em Cristo, mas vivemos cativos na nossa alma. Vivemos cativos na nossa mente. Possuímos uma mentalidade de escravo e não de filho. Amém? Será que só eu? Ou você também? Tem momentos do seu dia que a tua mentalidade é meio de escrava. E a gente tem que estar atentos, né? E atentas para ver que estamos indo pelo caminho errado. A liberdade, quando ela é real, não se trata somente de tirar as correntes das mãos, né? Quando a gente pensa nos nossos irmãos que viveram uma vida de escravo, uma liberdade real não é só tirar a corrente das mãos, é tirar da mente. Tirar da mente. Uma pessoa que vive uma vida de escravidão mental, eu diria que é pior que uma escravidão onde as suas mãos estão presas. É pior porque essa pessoa não avança, não vai para lado nenhum, ela vai vivendo num círculo, né, naquele ciclo vicioso e não sai daquilo. Não vive todo o benefício que o Evangelho nos oferece. Continuo dizendo, o Senhor Jesus disse que teríamos lutas e aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também podem. Então, com todo o seu ser, você precisa reconhecer essa sua condição de filho e de filha de Deus. Amém? Com todo o seu ser. João 8,35 diz que o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. O filho fica para sempre. Ah, Jesus. Como você sabe se você está na casa? Como você sabe se você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Quando você tem muito clara na sua vida essa identidade de filho, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém? Como vou saber, pastora? Será que eu estou vivendo uma mentalidade de filho ou de escravo? Olha, se quando você erra, você pensa assim, Deus vai me castigar, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me aceitar, entende esses pensamentos?
Você tem uma mentalidade de medo, de insegurança, uma mentalidade de escravo. Porque a mentalidade do filho é marcada por confiança, por intimidade com o Senhor. O filho, olha como é forte isso, porque o filho, pensa no seu pai terreno, né? Não vamos nem pensar a título do pai eterno, mas pensa no seu pai terreno. Você pensa assim: eu não vou fazer algo que magoe o meu pai porque eu o amo. Então, antes de fazer qualquer coisa, você pondera no amor que você tem, no respeito, amém? Na honra. Eu obedeço meu pai porque eu amo ele, porque eu amo meu pai como pai. Então eu obedeço. Eu sou aceito, por isso eu escolho obedecer. Essa é uma mentalidade de filho. O filho não pensa: meu Deus, pequei, agora eu vou ser castigado. Não. Ele pensa: eu pequei, vou falar com meu pai, ele vai me perdoar, vai colocar um anel, vai colocar um manto, vai me honrar como filho novamente. Eu não preciso comer com os porcos. Amém? O filho reconhece que é filho. Apesar do filho pródigo, a intenção do seu coração era voltar para ser tratado como um servo. Oh, Jesus, ele reconheceu que ele tinha um pai. Amém? Ele reconheceu. Então, viver como filho, eu diria para você que é muito mais do que ter um título de cristão. Muito mais. É muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais. É uma mudança de identidade, de postura espiritual. É uma mudança baseada em relacionamento verdadeiro, real, e não em religiosidade. Não em religiosidade. É abandonar essa mentalidade de escravo e viver na certeza de que você é amado, você é amada, você é aceita pelo Rei dos Reis. Você é perdoado, é perdoada, é herdeiro com Cristo, o herdeiro com Ele. Amém? João 1,12 diz: todos quantos receberam, quanto? Todos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que você precisa? Crer no nome dele. E você passa a ter esse poder de ser chamado de filho. Recebe, crê no poder, crê, amém? No seu nome, e você recebe o poder de ser chamado de filhos. Amém? Nós somos muito mais do que servos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Isso muda tudo na nossa vida. A identidade de filho que nós temos vem pela nossa fé. E isso diz que nós não precisamos conquistar o amor do Pai todos os dias. Nós precisamos viver a partir desse amor. Viver, olhar para os nossos minutos, para os nossos momentos e ver o amor do Pai refletido nisso. Hoje mesmo Ele nos deu de presente mais uma oportunidade de vida. Amém? Para você viver um dia focado na graça, um dia na liberdade, um dia na certeza de que Ele está conduzindo, que Ele está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Por quê? Porque você é um filho e uma filha que desfruta de algo chamado intimidade. Você é intencional na sua busca, não porque você quer bênçãos. Você é intencional na sua busca porque você quer conhecer o coração do Pai. Você quer compartilhar daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele sente. Você quer ser boca dele nessa terra, mãos dele nessa terra para abençoar. Amém. Que postura diferente que nós precisamos ter quando nós começamos o nosso dia. Você concorda? Uma postura de quem realmente sabe para onde está indo, com quem está indo. Romanos 8,15 diz: vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Uma expressão tão íntima que no seu original quer dizer Paizinho. Meu Deus. Nós estamos falando do Criador do mundo. Criador de tudo que existe. Que habita no terceiro céu. Nos mais altos céus.
Nós podemos chamá-lo de paizinho. Abba, Pai. Vocês não receberam um espírito que o escravize. Vocês não receberam um espírito de covardia. Vocês não receberam um espírito de medo. Vocês receberam um espírito de adoção que te permite chamar Ele, o grande, o todo-poderoso, de paizinho. De paizinho. Meu Deus, que mais que eu e você precisamos? Porque se você literalmente, de uma forma intencional, colocar o teu joelho no chão, a tua cara no pó e dizer paizinho, você não precisa dizer mais nada. Ele vem te abraçar, ele consolar, ele vem enxugar as tuas lágrimas, ele vem derramar bênçãos abundantes, extraordinárias sobre a tua vida, ele vem te conduzir pelo caminho. Clama, paizinho, paizinho, Abba, Pai. Clama por ele. Você não é escravo que quando você erra, você tem medo de punição. Não. Quando você erra, a tua posição é correr para os braços do Pai. É correr para ser corrigido em amor. Quantas pessoas erram e começam a se esconder de Deus? Porque pecou, não sente mais a vontade de orar, de buscar a face, a intimidade. Ao invés de eu correr para o Pai dizendo, paizinho, eu errei. Eu estou aqui arrependido. Eu estou aqui para me consertar contigo, para restaurar o meu altar, para colocar fogo novamente no meu altar e deixar esse fogo subir, essa fumaça subir como incenso suave às tuas narinas. Mas a pessoa se esconde nos seus medos, nas suas vergonhas, e não clama pelo paizinho, não clama. Ela se esquece que o lugar mais seguro do mundo é o colo do Pai. Amém. O lugar mais seguro do mundo é o colo do Pai. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então você, como filho, você pode descansar no caráter do Pai, no perfeito amor. Você não precisa temer o futuro. Você não precisa viver ansioso, ansiosa. Você não precisa ter medo de abandono, da falta. Não. Ele sabe o que você precisa. E o paizinho, ele cuida, ele zela, ele tem ciúmes de ti, ele provê, ele disciplina quando é preciso, ele te protege. Ele protege aqueles que você ama por causa da tua fé e do teu amor. Ele protege. Quando você pensa no filho pródigo e no seu irmão, os dois eram filhos. Amém? Visualiza isso. Os dois eram filhos, mas só um compreendeu o coração do Pai. Quantos de nós carregamos esse título de filhos de Deus, mas não compreendemos o coração do Pai? Fugimos dele quando nós erramos ao invés de nos curvar. Eu diria até para você que o quanto antes você pedir que ele te discipline, que ele te corrija, melhor é. Amém? Quanto antes nós fizermos isso. Quando nós errarmos, Pai, eis-me aqui. Se for necessário, me discipline agora, me corrija agora. Eu não quero passar mais tempo com essa situação, tirando a paz da minha mente e do meu coração. Eu não quero. Romanos 8,17 diz, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. O escravo, ele trabalha na casa e não tem direito à herança. O filho, ele vive com a consciência de que tudo o que o pai tem é dele. E eu falo para você que herança não fala apenas de bens espirituais, amém? Fala de tanta coisa. Fala de herança, sim, de autoridade, de paz, herança de bens, de direção, de consolo, de vida abundante. É uma herança eterna. Veja, a palavra diz que tudo que vem do Pai é puro, é perfeito, é santo. Amém? Então, a nossa herança começa por aí, trazendo pureza para a nossa vida, santidade, perfeição. Sede santos, porque eu sou santo.
Você acha que ele falaria isso se ele não fosse nos capacitar a viver uma vida de santidade? Claro que por nós mesmos nós não conseguimos. Amém? Por nós mesmos não. Não, não tem a possibilidade. Mas o Paizinho, ele disse: sede santos, porque eu sou. Porque eu sou. Olha que a palavra, meu Deus, olha que a palavra diz. Cingindo o vosso entendimento. O que é cingir o entendimento? É ficar com a sua mente alerta, conhecer a tua posição e manter a sua mente alerta o tempo todo. Ele está dizendo: cinja o vosso entendimento, mantenha a sua mente alerta. Aí ele continua dizendo: sede sóbrios, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, meu Deus, não vos amoldeis as paixões que tinhais antes na vossa ignorância. O que são essas paixões? Os maus desejos da carne? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, e se está escrito, meu Deus, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluias! Viver como filho é isso, é refletir o caráter do Pai, refletir a santidade, refletir tudo que Ele é. Amém? Mas será que você tem essa preocupação na sua vida, esse foco, nem diria preocupação, mas esse foco, essa consciência de que você precisa viver uma vida como filho, refletindo o caráter dele em tudo o que você faz, nos seus atos, nas suas negociações, nos seus relacionamentos? Será que você age com justiça? Será que há pureza no seu falar? Nas suas intenções? Meu Deus, é muito sério isso, porque nós podemos perder a coroa da nossa salvação. Porque ele fala: ao que vencer, se você permanecer firme nas suas convicções, por isso que eu falei que transformação envolve convicção, ao que vencer, ele dará a coroa da vida eterna. Terá o seu nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Ao que vencer. Precisamos buscar vencer isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você tem sido um pacificador e uma pacificadora no ambiente em que você domina, no ambiente em que você está. Você tem sido uma pacificadora no seu casamento, um pacificador. Eu não sei porque está vindo na minha mente agora, mas você que é mãe é uma pacificadora no seu relacionamento com os professores dos seus filhos, com a diretoria das escolas, com o seu patrão, com o seu empregador. Você tem sido um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O filho de Deus, ele honra o seu pai com as suas atitudes. Ele carrega o DNA do céu, e esse DNA do céu, ele é refletido em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz. Lembre-se que as suas atitudes, elas precisam manifestar o amor, a justiça, a verdade, a equidade. O caráter do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Meu Deus, já falei muito hoje. Então, concluindo, meu querido e minha querida, você não é um órfão. Amém? Você não é apenas servo. Você é filho. Você tem um Pai que te chama pelo teu nome e te quer pertinho dele. Pertinho dele. Aliás, um outro pregador disse uma vez que nós nunca seremos verdadeiros servos se nós não entendermos o que é ser filho amado. Pensa nisso. Você nunca será um servo verdadeiro se você não entender primeiro o que é ser um filho amado. Porque somente aquele que entende o amor do Pai
consegue servi-lo com honra, com tudo que ele merece. Amém? Em nome de Jesus. 1 João 3,1, para finalizarmos, a palavra diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele conclui: e de fato somos filhos de Deus. De fato somos. Amém? Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe? Você é livre. Toda a dívida já foi paga. Não coloque vírgula naquilo que Deus já colocou um ponto final. Amém? Tudo foi pago, Jesus é suficiente e ponto final. Está consumado. Não coloque vírgulas nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cruz, ela foi o ponto final. Ali, a obra foi consumada e ele te fez livre de uma vez por todas. E a graça, ela é sua garantia. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi selada como garantia de que você tem um Pai, que você tem um Senhor. Um Deus que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso, que é justo em todos os seus caminhos. Amém? Então, se você tem vivido uma mentalidade de escravo, volte a essa identidade de filho que Ele mesmo te deu. Amém? Ele mesmo te deu. E se você que me ouve essa manhã ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para você viver uma vida livre, uma vida livre, uma vida livre, uma vida livre, em nome de Jesus. Diga para Ele agora, fala: Senhor, entra na minha vida, me salva, me tira dessa situação que eu estou. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador de uma vez por todas. Eu abro mão de quem eu sou para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Amém. Em nome de Jesus, faça essa oração. Se você já ore comigo essa manhã dizendo isso. E depois procure uma igreja, desça as águas do batismo, deixa ali morrer a velha criatura. Reconheça diante dos céus e dos homens que você tem um Deus, que você tem um Senhor. E você faz isso confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e descendo as águas do batismo. Aí você sobe de lá uma nova criatura. Você sobe como filho de Deus, com uma identidade renovada. E tudo que era velho, tudo que ficou no passado, tudo se faz novo. Tudo se fará novo na sua vida, em nome de Jesus. O Pai, essa manhã, te chama à mesa. Para você que nunca caminhou com Jesus dessa forma, de uma forma intencional e verdadeira, o Senhor te chama à mesa. Para você que se desviou dos caminhos do Senhor em algum momento, o Senhor te chama de volta à mesa. O Senhor tem um buffet preparado, tem a comida certa preparada. Para cada ocasião, para cada estação, para cada dia, para cada momento, o Senhor tem uma comida preparada. Um alimento que vai te fortalecer, que vai fazer com que você caminhe o tempo que é necessário. Amém? Para cumprir aquela missão. Então volte à mesa essa manhã. Volte à mesa, sente à mesa do Rei, com a sua identidade de filho. Amém? Em nome de Jesus. E eu te digo, o inimigo da tua alma, Satanás, o diabo, todos os demônios, todos os seus anjos, não terão mais oportunidade de tocar na tua vida, nem naquilo que é teu. Você que perdeu tudo, você que teve influência do inferno e tudo que você tinha, você perdeu, eu declaro restituição no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Restituição da tua paz, restituição da tua casa, restituição do teu casamento, restituição dos teus bens. Meu Deus, em nome de Jesus, deixa o Senhor colocar ordem na tua vida, deixa o Senhor alinhar a tua vida com os planos dEle, em nome de Jesus. E um dia as pessoas olharão para você e dirão: uau, o que aconteceu com essa pessoa? Eu quero isso para minha vida, eu quero beber desse mesmo vinho, amém? O vinho da alegria, o vinho do Espírito. Eu quero ser encharcado com essa glória. Eu quero viver nessa nova dimensão que essa pessoa está vivendo. Em nome de Jesus, comece a caminhar com pessoas que possam te dimensionar, que possam te levar para novas dimensões em Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. A
Davar Elohim não é apenas um curso, é uma plataforma de avanço espiritual para quem deseja conhecer mais profundamente a Deus, discernir a voz do Espírito Santo, amadurecer no profético, viver o sobrenatural com fundamento bíblico, com equilíbrio, com responsabilidade. Ao longo da jornada, você será conduzido por ensinamentos profundos, claros e aplicáveis, incluindo, por exemplo, fundamentos do ministério profético, a voz de Deus e as diversas formas de comunicação do Espírito, interpretação bíblica e espiritual de sonhos, imagens, visões, discernimento e guerra espiritual, oração profética, profecias alinhadas à palavra de Deus, clareza de identidade profética, como ter sensibilidade espiritual no dia a dia. Você passará por aulas de ativações proféticas práticas, aprenderá sobre governo espiritual, maturidade e muito mais. Tudo isso com base bíblica sólida, direção espiritual e treinamento prático. Ao entrar na escola e fazer parte dessa família, você vai ter acesso a mais de 100 horas de conteúdo profundo, módulos completos, além de bônus estratégicos. 1 ano de acesso ilimitado à plataforma, PDFs, mapas proféticos, material de estudo e ativação. Você também terá treinamento prático e progressivo no Ministério Profético. Você também terá suporte para as dúvidas, mentorias ao vivo e o melhor, certificação internacional ao concluir formação. O ambiente ele é seguro e espiritualmente preparado para o seu desenvolvimento. Aqui na Davar Elohim, você não vai caminhar sozinho ou sozinha. Você vai caminhar em aliança, em cobertura, em discernimento. Nós cremos que quanto mais profundo é o chamado, mais sério deve ser o preparo. E essa turma está recebendo uma condição muito especial. Garanta sua vaga clicando no link e prepare o seu espírito, porque você será conduzido a um nível de profundidade e clareza que você ainda não viveu.